Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. TV Com, canal 11 da NET. Aliás, estamos mudando cada vez para melhor. Por quê? O nosso programa é exibido aqui na TV Com todos os dias às 18 horas, como também na Rádio Cacique AM 1510 kHz aos sábados às 17 horas. E tem mais. Agora tem o nosso reprise aqui da TV Com. Todos os dias, às 7 horas da manhã, você tem a nossa programação e a nossa imagem. Muito obrigado a você que nos acompanha nesses 20 anos na mídia. Muito obrigado a Mota Demóstenes, a José Alves de Moura, que já não se encontra mais entre nós, mas deixaram em mim essa veia para levar a informação e me colocar nesse momento interessante. Muito obrigado a ambos, em especial também a minha família. Aquela frase que vai tocar os nossos corações. Amar é acolher, é compreender, é fazer o outro crescer. Zilda Arms. Olha, como é importante essa frase. Fazer o outro, se doar para o outro. Isso é muito importante. Por quê? Essa nossa convidada tem também esse potencial de acreditar no ser humano. Ela faz parte do Conselho de Saúde, ela faz parte também do Conselho da Comunidade Negra e tem projetos também para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Eu sempre digo pessoas moradoras de rua, mas que agora é em situação de vulnerabilidade. A Aurélia Rios está conosco aqui para conversar comigo e com você também, aliás. Quem é a Aurélia Rios? Obrigado por estar conosco. Obrigada, Jorge Fernandes. Agradeço o convite, a oportunidade, a TV Com. Eu sou psicóloga, sou mestra em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. E a minha atuação é na área social e comunitária. Conforme o que você colocou, também sou conselheira municipal de saúde, sou conselheira municipal da comunidade negra, porque eu acredito que são nesses espaços de controle social que a gente consegue discutir, que a gente consegue propor, conseguimos também fiscalizar e intervir e executar, contribuir com a melhor execução de políticas públicas. Sem dúvida, a participação popular ela é fundamental. Tem um assunto recorrente que já teve essa programação, falamos com o Fábio Jordão, falamos com o Carinho, e eu volto com esse mesmo tema com você. Haja visto que você também tem um projeto para essas pessoas que se encontram aí em vulnerabilidade. Mas a questão interessante é com relação à saúde mental da população em situação de vulnerabilidade. Tem a ver, isso é uma doença, e por que que você, juntamente com os seus amigos, criou aí esse projeto que foi levado, que é oriundo do projeto da Prefeitura, foi bem claro em falar. Esse projeto aplicado da Prefeitura com relação à pesquisa partiu da Aurélia também. Saúde mental é o nosso tema. Falar da saúde mental da população negra é remeter à história do nosso povo, é perceber e identificar as condições socioeconômicas que também interferem na constituição psicológica e o que elas acabam provocando de adoecimento psíquico. Então, quando a gente fala da saúde da população negra, nós temos que dar visibilidade à constituição psicológica, também à história social e política, o qual o nosso povo negro sempre esteve mergulhado na época em que foi, de uma certa forma, imposto à escravidão. Nosso povo é um povo escravizado e, infelizmente, essas sequelas ainda insistem em toda a nossa estrutura psicológica. Preciso lembrar, Aurélia, que sempre quando as pessoas tocam nesse assunto com relação à comunidade negra, à escravidão, as pessoas tendem a falar, muitas delas, que é mimimi. Por que as pessoas falam que é mimimi? Porque não querem reconhecer
que o nosso povo, ao ser escravizado, ele acabou sendo submetido a uma série de regras e normas que não condiz com a nossa cultura e com a nossa história, a qual nós recebemos através da nossa ancestralidade. A única forma que nós temos para podermos buscar a nossa origem é através das narrativas dos nossos antepassados. Então, a gente não sabe, né? Se eu for perguntar, Aurélia, onde que é a sua origem na África? Eu não tenho isso. A partir do momento que o meu povo, meus ancestrais foram retirados desses territórios e acabaram sendo submetidos através de torturas físicas, torturas psicológicas e, ao mesmo tempo, o rompimento da sua própria identidade, essa sequela ela passa de geração em geração. Então, quando a gente olha a questão da saúde mental, a gente não pode somente enquadrar numa psicopatologia, mas também considerar a história política com a qual o nosso povo sempre esteve submetido. Vou lembrar que tem o projeto A Cor da Loucura. E, aliás, não somente você, como o padre Valfran, outros nomes que eu não sei seria importante você citar, e o que vem ser A Cor da Loucura? A Cor da Loucura é um coletivo e ela surgiu, esse coletivo ele surgiu em 2010, foi uma iniciativa do André Nascimento, assistente social, atuante na área ativista também na área do meio ambiente, o qual ele gostaria de documentar quais as causas que levam o nosso povo a ficar em situação de rua. E aí, a partir daí, o André organizou um grupo de profissionais, eu fui uma delas, sou no campo da psicologia, para poder estudarmos, né? A gente, então, primeiro fazíamos pesquisa, nós estudamos e fazíamos levantamento de tentar entender por que o nosso povo negro se encontra em situação de rua. E aí foi muito interessante, porque muito interessante não, foi alarmante, porque a partir desses grupos de discussões, desde 2010, a gente conseguiu identificar que as pessoas em situação de rua também se encontram em sofrimento psíquico. E aí o que leva as pessoas a estarem nessas condições e, ao mesmo tempo, o problema psicológico contribui para que ela continue na mesma condição. A importante participação de Aurélia Rios, psicóloga aqui na nossa programação. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a poucos instantes. Um abraço também ao Davi Silva e também ao Rian Amorim e também a Verena Amaral. Aguarde aí, eu volto já. Voltamos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Mais uma vez, o meu carinho especial. E a você, estamos aqui, hein? Na TV Com, na Rádio Cacique e também na TV Com agora com reprise às 7 horas da manhã. Esse é o nosso papel enquanto comunicador nessa cidade. Desde já, o nosso carinho. Psicóloga Aurélia Rios, que é do Conselho de Saúde e também faz parte do Conselho da Igualdade Racial. A participação ativa da nossa população negra é muito importante. Portanto, quais os espaços de discussões e decisões que concebe a formulação de políticas públicas, não somente para o negro, mas sim para toda a população? Conforme o que eu disse na parte anterior, a participação popular ela é de suma importância, porque são nesses espaços que a gente consegue, de fato, pautar as políticas públicas que convêm com aquilo que a gente está propondo ou está lutando para que seja, de fato, efetivadas. Falar um pouco do campo da saúde,
muito válido mencionarmos que 70% dos usuários do Sistema Único de Saúde é da nossa população negra. E também colocar o quanto o nosso povo, ele acabou ocupando espaços de privilégio e de poder que até então não eram possibilitados. Então, hoje nós vimos um grande número da população negra nas universidades, né, finalizando suas graduações, indo para os mestrados, indo para os doutorados, também ocupando espaços na área docência superior, no campo de pesquisa. Recentemente aí nós tivemos uma pesquisadora da Unicamp com premiações internacionais e que vem de uma origem qual foi a primeira mulher negra a estar na universidade, a fazer mestrado e doutorado, filha de uma empregada doméstica e também de um trabalhador de uma categoria que não é acadêmica. Então, a gente vê que a cada momento o nosso povo está tomando consciência da sua própria identidade e reconhecendo o seu potencial enquanto população e o quanto nós contribuímos com essa história e seguiremos contribuindo e faremos o melhor que nos cabe. É importante lembrar, Aurélia Rio, psicóloga, que você também faz parte do Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde era para ter certas deliberações. O Conselho de Saúde é para falar tudo amém à Secretaria de Saúde, à Prefeitura, ou ela também tem seu posicionamento nas deliberações? Totalmente. O Conselho de Saúde, inclusive é muito importante que você está colocando, o Conselho Municipal de Saúde foi um dos primeiros conselhos a serem criados no nosso Brasil. Isso mostra mais uma vez o quanto o nosso município de Santos ele é pioneiro em determinadas ações e conquistas no campo político. O Conselho Municipal de Saúde ele é composto por comissões. Atualmente eu represento a Comissão de Política de Saúde. Então, é nesse momento que a gente consegue pautar políticas específicas. Importante nós dizermos da Política Nacional de Saúde Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que o próprio Conselho Municipal da Comunidade Negra, a própria Copiri, acabam, de uma certa forma, destacando, integrando essa política dentro do governo municipal. Então, isso é uma das nossas propostas de dar visibilidade a essa política nacional. E conforme a sua pergunta, o Conselho ele é fiscalizador, ele é deliberativo, ele é interventivo e, ao mesmo tempo, se integra o tempo todo com a Secretaria Municipal de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele legitima a ação do Conselho Municipal de Saúde. Então, em nenhum momento, ele é refém à política pública municipal. Ambos precisam estar integrados e caminhar em conjunto, e isso acontece. Eu tenho uma última questão para fazer você, Aurélia, com relação ao tráfico de mulheres. Você está fazendo parte de uma comissão, de um conselho, não sei, vai poder explicar o que tem feito com relação ao tráfico de mulheres. O tráfico de mulheres aqui no município de Santos, ele ainda está no processo. Nós não temos dados legítimos do número de vítimas, mas nós temos estudo suficiente para desenvolvermos ações pontuais e concretas para poder acolher essas vítimas. Se isso acontece, elas não têm um equipamento público e que possa recorrer. Quando você coloca a nossa participação no tráfico nesse trabalho, né, do projeto de tráfico de mulheres, é porque a maioria das mulheres vítimas do tráfico são mulheres negras. Então, nós também temos que estar ali, sem contar que o adoecimento psicológico devido a uma série de torturas físicas, psicológicas, rompimento da própria identidade, porque muitas acabam perdendo seus passaportes, perdem suas documentações e ficam reféns a essas pessoas. E falar do tráfico de mulheres, vítimas, e também falar das crianças vítimas do tráfico, é falar de uma situação caótica, de uma política pública que também precisa ser melhor vista e implementada. Eu fico feliz com a sua participação muito esclarecedora e passando pontos interessantes para a nossa comunidade e especialmente a mim, Jorge Fernandes. As suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigada. Acredito não só por eu ser psicóloga, mas também por ser uma mulher negra, uma ativista, do quanto as políticas públicas ela tem que atingir o maior número de pessoas. Claro que o nosso povo é o maior número de usuários de um sistema público, mas, ao mesmo tempo, se nós começarmos a dar visibilidade à problemática que atinge a maioria das pessoas, a gente consegue atingir
uma proposta que de fato colabora para que todos tenham igualdade, tenham acesso a determinados serviços e vivam em condições de vida com muita qualidade. Então, as minhas considerações finais é para que o poder público consiga, a cada momento da visibilidade, as políticas que consiga atingir o maior número de pessoas. Obrigado, Aurélia. Obrigado a você que se encontra aí conosco. E eu sempre digo, né? Sempre vou dizer, fique conosco, por favor! Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.